serviços financeiros. Rua Áurea Pocente, 118, Jardim Brasília e Avenida Brasil 416, Vila Menon, Americana. Telefone 36456031. WhatsApp 993029322. Apresenta a maior emoção do rádio, A Carta da Vida, com Joel Vilalon, o contador de histórias. Aquele temporal, nossa, mas que temporal que desabou quase que de repente, deixou todo mundo encharcado. Uma chuva. Eu fiquei todo molhado, eu tirei o meu casaco, cobri a minha cabeça procurando um abrigo aonde eu pudesse correr até aquela chuva passar. Eu já estava só porque todos os meus amigos e parentes que tinham comparecido ao funeral da Andressa, a minha mulher, se despediram de mim um pouquinho antes da chuva cair. Durante certo espaço de tempo fizeram questão de permanecer diante daquele amontoado de terra avermelhada, recoberto por uma grande quantidade de coroas e maços de flores. Os trovões haviam de fato começado a soar sobre a minha cabeça, mas eu nem sequer havia me movido. Nas horas finais, até a realização do enterro, eu nada mais fui do que um automato. Mas agora, solitário na minha dor, um bolo dolorido começava a se formar e a crescer na minha garganta, quase que me impedindo de respirar, me sufocando. Eu cerrei os punhos, engoli em seco em sem número de vezes, porém ao mesmo tempo em que os pingos da chuva principiavam a cair banhando a minha cara sofrida, teimosas lágrimas fluíram finalmente nascidas dos meus olhos, mas do fundo do meu próprio peito, um peito que arfava, que permitia que as lágrimas fossem virando soluços copiosos e incontroláveis. Abri a boca agoniada e gritei. Eu gritei quase que num choro infantil, como uma criança que sofre toda a mágoa, toda a revolta que vinha se acumulando em mim, em minha alma durante todas aquelas horas. A minha fonte de felicidade estava ali diante de mim, agora oculta pela terra molhada, submersa, vitimada pelo horror da morte. Eu chamava pelo seu nome como se ainda ela pudesse me escutar, mas o vento apenas que me dava uma resposta vazia. O temporal havia caído, enfim, até que de repente eu me vi obrigado a acordar para a vida, para uma nova e cruel realidade. Com a cabeça recoberta pelo cansaço, fui caminhando ao esmo quando cheguei no meu carro. Ali entrei pensando comigo, que direção eu tomaria, meu Deus? Eu precisava pôr os meus pensamentos em ordem, mesmo sendo um sacrifício, eu precisava organizá-los. A vontade que eu tinha era de ir direto para minha casa, me jogar em cima de uma cama e adormecer não sei por quantas e quantas horas. Vontade que eu tinha era nunca mais acordar. Mas tinha um bebê, tinha um nenezinho, o meu pequenino nenezinho de apenas 2 dias de vida. Fora por ele que Andressa dera a sua vida. E lá estava eu. Eu e Andressa estávamos casados há apenas e tão somente 3 anos e meio. Éramos namorados desde os tempos de colégio, e ao nos casarmos, eu já sabia, desde a adolescência, ela havia manifestado uma cardiopatia branda. Tudo muito bem acompanhado. Quando ela ficou grávida, o acompanhamento. A partir dos 18 anos, Andressa apresentar uma melhor quase que total, seus cansaços desapareceram e os batimentos cardíacos normalizaram.
Um dos cardiologistas que cuidaram dela há muito tempo havia aconselhado a Andressa de algum dia, se ela pensasse em ter um filho, ela poderia se casar, poderia levar uma vida totalmente normal, poderia se ocupar de qualquer trabalho. A única ressalva que havia se referia à gravidez. Quando eu marquei o casamento com ela, estávamos ambos conscientes da impossibilidade de termos um filho. Eu não me importava com isso, eu queria a Andressa comigo, eu a amava profundamente. E após o casamento, porém a minha esposa parecia cada dia melhor. Ela passou então a refletir na possibilidade de ficar grávida. Ela tinha o sonho da maternidade. Andressa, você já esqueceu o que o doutor Brandão lhe falou? Não, ô Flávio, eu me lembro muito bem, mas a questão é que eu estou me sentindo muito bem. Eu quero ouvir a opinião de outro cardiologista, eu quero fazer outros exames, examinada por outro médico. Esse médico reconheceu que o estado da minha mulher era ótimo, porém o seu problema persistia, mais atualizado, mais moderno. Esse médico explicou os prós e os contras de uma possível gravidez. Andressa deveria se cercar de uma série de cuidados. O parto recomendado seria, claro, a cesariana. O médico não nos enganou, sempre haveria risco. Ele mesmo me havia dito uma série de pacientes conseguiram levar uma gravidez até o final de forma satisfatória. Apenas entre os 4 pacientes cardíacos tratados por ele havia passado muito mal no final da gestação, mas sobreviveram. Ele não tinha nenhum caso de óbito. Nós teríamos que decidir e a decisão final era nossa. Andressa, minha querida mulher, a minha esposa, eu e ela não demorou muito para tomar a decisão e resolveu. Ela não demorou muito para resolver, de tanto falar acabou por me convencer. E foi então que a minha esposa engravidou. E durante os 6 primeiros meses de gravidez, até cheguei a crer que o problema cardíaco da minha esposa estava sanado. Daí para frente, dos 6 meses para frente, tudo mudou. Até o final da gestação eu sentia que poderia perder a minha mulher a qualquer momento. E no último mês foi necessário o uso de balão de oxigênio diário. A Andressa não reclamou, não reclamava de nada, sabia que aquilo era uma escolha dela. Até o dia do parto ela se mostrou feliz, carregando a sua imensa barriga, mal conseguindo respirar. Houve um tempo de fazer a cesariana nos padrões normais. Já na mesa de cirurgia, Andressa, minha querida esposa, ela teve uma parada súbita. O médico, na verdade, precisou arrancar o bebê às pressas. O resumo da minha história, na verdade, é essa. Agora eu estava indo para a casa dos meus pais para apanhar o meu filho, um bebê que ainda nem nome tinha. Mamãe estava com o bebê nos braços. Assim que eu cheguei, ela fez a pergunta: filho, a Andressa chegou a escolher o nome para o bebê? André. Mãe, a Andressa falou em André. Pois será André. Veja só que olhos cor do céu que ela tem. Em seguida, dando-me uma xícara de café, a mamãe comentou: como cuidaremos dele, filho? Você quer que o bebê fique aqui em casa comigo? Não, mãe, a saúde da senhora também não é muito boa. A senhora também precisa de repouso. Eu terei que procurar uma babá, uma pessoa amorosa que esteja preparada para cuidar do meu filho lá em casa. Mas eu trago ele para a senhora ver todos os dias. Mamãe ficou silenciosa por alguns segundos, envolvida em suas tarefas, e de repente ela se virou para mim: já sei, filho. Antes que você procure algum lugar, eu quero que você conheça alguém, uma pessoa muito especial. Talvez dê tudo certo, filho, dê tudo certo. Mamãe pediu que eu esperasse. A atravessou a rua, conversou com alguém, foi tudo muito rápido.
Conversei com Dona Clara, ela tem uma irmã mais nova, moça solteira, ela teve um bebê faz 15 dias. E o bebê morreu. Essa moça está inconsolável. Ela tinha se preparado para ser mãe e não deu certo. Mãe, mas pelo amor de Deus, essa moça está abalada, como é que ela vai cuidar do meu filho, mãe? Ela também não tem experiência, o primeiro filho dela. Filho, por favor, eu fiz o que eu fiz, eu atravessei essa rua única e exclusivamente movido por Deus. Eu te peço que confie nos desígnios de Deus, meu filho. Por favor, meu filho, confia. A mãe que atravessou essa rua, não sei, uma força muito grande tocou em meu coração. Por favor, meu filho querido, entenda. É preciso confiar nos desígnios de Deus e então... A minha mãe me disse mais uma vez com aquele olhar positivo que ela sempre teve ao longo de tua vida toda: Flávio, não custa nada tentar, meu filho. Eu tenho um bom pressentimento. Deixa a moça procurar por você e você olha para ela, conversa. Pelo menos eu sei que a família da Dona Cláudia é uma família direita demais. E foi exatamente assim que Laura se transformou na babá do André e ainda mantinha uma certa reserva de contratar a experiência de alguém. Eu fiz exatamente como a minha mãe pediu. Ao olhar para Laura pela primeira vez, eu tive a plena convicção de uma mulher meiga, uma moça meiga, nova, sim, e de um instinto materno. Ao recolher o André nos seus braços, Laura, ela disse no seu tom de voz baixinho: Será que o Senhor permite eu amamentá-lo? Eu posso dar o meu leite para o André? É que eu tenho tanto leite, eu chego a estar com os seios doloridos de tanta dor. Eu perdi o meu filho, o senhor já sabe. Eu perdi o meu bebê. Dar de mamar para ele? Eu acho bom. Tomara que ele aceite. E ele aceitou e o André mamou. Meu filho André mamou naquela moça. E eu pude então, meu querido amigo do rádio Joel Vilalon, recomeçar a trabalhar com tranquilidade, porque o André tinha uma babá, uma mãe, uma ama de leite, como dizem. Ele e Laura deram-se muitíssimo bem. Eu coloquei até uma cama para Laura junto ao quarto do bebê, e era ali que ela permanecia a maior parte do tempo. Bastava um resmungo do meu filho e ela, numa rapidez e no instinto de mãe incrível, estava junto do bercinho cantando uma musiquinha, uma coisa assim impressionante. A intuição da minha mãe. Muitas vezes, quando eu me levantava no meio da noite para ir ao banheiro ou até a cozinha, eu olhava mecanicamente para a porta entreaberta do quarto do meu filho e era comum eu perceber a cadeira balançando no vai e vem de frente à janela de onde eu estava. Só conseguia ver os reflexos do cabelo dourado da Laura sentado na cadeira amamentando o André. Amamentá-lo era um momento único e exclusivo para ela. Laura era calada, falava pouco, era de pouco falar. Tinha um tom de voz baixo, as palavras tinham uma certa cadência, pois ela era de Florianópolis, vinha ali de Santa Catarina com os traços alemão, gaúcho. Eu não me sentia preparado para conversar, qualquer bate-papo todo. Eu chegava do trabalho, brincava um pouquinho com o André, pronto, depois eu me recolhia nos fundos da casa, onde ficava um pequenino escritório, deitava-me, porém, muito raramente eu ia para a sala ouvir música ou TV. Os primeiros meses sem a minha esposa Andressa foram extremamente dolorosos. Eu acabava me isolando, a depressão tomou conta de mim. Um dia acabei me dando conta de certas alterações na casa, coisas pequenas,
mas determinados detalhes quase imperceptíveis, coisas que eu fui vendo, percebendo que mudavam. Eu percebi, por exemplo, flores em alguns cantos, uma toalha nova de renda sobre a mesa, uma pequena caixa com brinquedinhos do André, até junto da televisão, um cadeirão de bebê na cozinha. Mas quem havia comprado aquilo? Laura, você pode vir aqui, você comprou esse cadeirão? Sim, mas com aquele dinheiro que o senhor me deu, o senhor lembra que eu pedi na semana passada? Nossa, eu já nem lembrava mais. Era de fato, eu confiava tanto na Laura e sempre concordava com o que ela me pedia. Eu não tinha prestado atenção. É que eu sento ali com aquele cadeirão para amamentar o André. Claro, seu Flávio, já que com 9 meses, já reparou quantos dentinhos ele tem? Ele já come de tudo. Ele vai andar logo, viu? A verdade é que o meu filho já estava com 9 meses. Olhei espantado para o rosto da Laura, ela estava sorrindo. Aliás, era uma característica marcante. Ela sorria quando falava do meu filho. Reparei que ela tinha sardas no narizinho arrebitado. Para vocês entenderem como eu fiquei triste, deprimido, eu nunca, nesses 9 meses, olhei para ela como mulher. Não, por favor, eu não sou santo, mas eu estava tão machucado, massacrado. E em seguida eu pedi licença. Ela pediu e foi cuidar do nenê. Senti pela primeira vez o perfume dela, agradável. Em 9 meses eu não tinha reparado em nada. Comecei a prestar atenção para ver se eu descobria alguma novidade por ali. Nada. Apenas aquela fotografia da Andressa num bonito porta-retrato sobre o aparador da entrada. O rosto em gloss da minha esposa parecia sorrir para mim. Eu nem ia perguntar, aquilo era coisa da Laura. Ela colocou uma foto bonita da minha esposa, da falecida Andressa, num porta-retrato lindo, uma foto sorrindo, como que olhando para mim. Impressionante. Quem colocou a foto, claro, foi ela. E, meu amigo, o tempo passa. Para a festinha do primeiro ano do André, eu não movi uma palha, eu não cuidei de nada. Eu dei a quantia que a Laura precisou, falou. Ela fez uma decoração, a Laura era tudo. Ela, sabe, essas mulheres do passado que nasceram para cuidar de uma família, para cuidar de uma criança, Laura era isso. Ela sentia prazer, não era obrigação, ela cuidava do André. Com a Laura era tudo assim, tudo bem feito. E no dia em que o meu filho assoprou a primeira velinha, o André já estava caminhando sozinho, dando seus primeiros passinhos. Aquele primeiro ano desde a morte da Andressa havia se passado finalmente. A ferida doía demais, mas já estava cicatrizando aos poucos, ou a caminho de cicatrizar. Consegui me desfazer das roupas da minha falecida esposa, da cama de casal. Alguns companheiros de empresa começaram agora a me convidar para alguns programas. Eu comecei a reiniciar uma vida praticamente de solteiro. Eu confesso, reiniciando esta vida de solteiro, eu até extrapolei, confiando nas atividades das 2 funcionárias, a Laura e uma arrumadeira, a Dona Rita. Eu fui me distanciando, embora sem sentir dos problemas grandes ou pequenos ligado à minha casa, ligado ao meu lar. Quando eu saía à noite, geralmente eu só voltava no final das madrugadas. Eu nem levava celular. Eu não queria ser interrompido nas minhas farras noturnas. Era uma fase em que eu tentava apagar a minha tristeza. A primeira vez que eu senti que eu estava perdendo o controle da minha vida foi naquele dia em que eu entrei em casa bêbado.
Já era amanhã. Eu estava voltando para casa. Foi naquele dia em que eu entrei em casa meio bêbado. Era amanhã, eu já estava voltando da farra. Bêbado, distraído, eu passei em frente do berço do meu filho. Era impressão minha? Ou o André estava no seu berço? O André não estava no berço. Nem a Laura se achava na sua cama. Cadê meu filho? Laura também não estava. O que aconteceu? Eu desci rápido e interrompi Dona Rita. O que aconteceu, Dona Rita? Onde está o André? Ih, seu Flávio, o André passou mal à noite. A Laura está com ele no hospital. É? Me dê um endereço. Voltei ao carro, voei até o endereço do hospital. Quando cheguei, encontrei a Laura na sala de espera, abatida, porém tranquila. Ele está bem agora. Foi suspeita de meningite, mas é branda. Mas a meningite, como o senhor sabe, exige cuidado. O senhor não levou o celular, eu tive que me virar sozinha. Desculpa, mas eu precisava fazer alguma coisa. O médico chegou agora e confirmou nada de meningite. Era a garganta inflamada. Parecia muito uma meningite. Laura, eu não sei o que seria de mim sem você. Neste momento ela aproveitou a deixa. Aí é que está, seu Flávio. Pois eu vou lhe dizer uma coisa que o senhor não vai gostar de ouvir, mas não importa. Eu acho melhor que esta conversa aconteça agora mesmo. Ué, Laura, que conversa? Por que você não vai gostar? Na verdade, seu Flávio, da verdade que o senhor precisa ouvir. Ela era uma mulher categórica. Na verdade, seu Flávio, eu acho que a minha presença na sua vida está fazendo com que o senhor se acomode, se afaste do seu filho. É o que está aparecendo. E o seu filho, ele não perdeu só a mãe, ele perdeu também o pai. O seu filho depende de mim para tudo. Estou dizendo que eu tenho que tomar todas as decisões. O senhor nunca está disponível. Ela foi falando, era firme. Eu perdi o meu filhinho uns 5 dias depois do seu nascimento. Eu quase morri de tanta tristeza. Aí veio o André, me fez reviver novamente, seu Flávio. Nada que eu tenha a ver com sua vida pessoal. Eu não tenho nada a ver com as suas diversões. Eu entendo, todos temos direito de distrair. O problema é que, seu André, o senhor não pode colocar o seu filho de lado. E eu estou comunicando que eu vou me afastar. Eu pretendo me afastar da sua casa. Não para sempre, por um tempo. Existem escolinhas maravilhosas. Ela era uma moça equilibrada emocionalmente falando, passou por um momento de depressão, mas estava se reerguendo. André já está com idade de interagir com outras crianças. Eu estou anunciando para o senhor que eu estou saindo da sua casa. Seu Flávio, eu estou indo embora. Ouvindo aquilo, eu entrei em parafuso. Laura, olha, você tem razão, tem total razão, mas por favor não se afaste de nós agora. Mas ela era irredutível, uma gaúcha determinada. Então logo meu filho se restabeleceu, eu tive que procurar uma boa escola para maternidade. Laura arrumou as suas malas, dizendo que passaria alguns meses em Florianópolis, na casa dos seus pais, e foi embora. Confirmou que voltaria, não sabia quando exatamente, mas voltaria. E com o passar dos dias, o meu filho e eu tivemos que passar por um processo de adaptação, nos adaptar a uma nova vida, desta vez sem a Laura. O tempo correu, André, meu filho, adorou a escolinha maternal, e quanto a mim, voltei a me conscientizar da minha condição de pai. Só que ainda havia um vazio, uma coisa estranha. Eu não estava sentindo falta dos serviços, eu não estava sentindo falta apenas da presteza da Laura, eu estava sentindo falta de algo mais.
o que seria que estava me faltando. Muitas vezes quando eu me virava de repente, eu tinha a impressão de estar vendo a Laura entrar num dos quartos. Ao final do 3º mês após a partida dela, se Maomé não vá à montanha, a montanha vai a Maomé. E ao final do 3º mês após a partida dela, eu fui lá. Eu fui até Florianópolis pela primeira vez, e quando nós nos vimos, 3 meses depois, quase nada precisou ser dito. Eu apenas tive vontade de dar aquele abraço. Ao mergulhar nos seus braços macios, eu abracei e me senti correspondido. Eu beijei e fui beijado. Eu amei e fui amado. Voltamos juntos de Florianópolis e juntos estamos até hoje. Além do André, nós tivemos mais uma filha de nome Thaís. Sou feliz porque não apenas acordei para a vida. Não. Acordei para a realidade, para o amor. Lembrei de uma frase, sim. Assim como não há bem que dure para sempre, não há mal que não termine. Eu sou Flávio Vilas Boas. Sou seu ouvinte da Carta da Vida. Ô, amigão! Eu tô bom. Desculpa fazer você esperar um pouquinho, viu? Tá terminando. Depois você tem meu Facebook lá, né? Escuta essa história lá que eu